cenário geopolítico impõe desafios ao fornecimento de fertilizantes para o mercado brasileiro e, assim como El Niño, afeta as perspectivas para as safras de milho e soja na temporada 2026-2027. Eu sou Camila Fontana, chefe adjunta da redação da Argus em São Paulo, e estou aqui com a Natália Janetti, a editora adjunta do relatório Argus Agrimarkets, e Renata Cardarelli, editora da publicação Argus Brasil Grãos e Fertilizantes. A gente começa aqui com a Natália. A gente está se aproximando, do começo do plantio da safra 26 e 27. Quais são as perspectivas para essa próxima safra, Natália? Então, Camila, começando pela área plantada, a tendência é que o Brasil continue expandindo a área de soja. Essa já é uma tendência que dura há quase 20 anos e principalmente sustentada pela demanda crescente de soja tanto no Brasil quanto da China. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa perspectivas de queda na produtividade. Primeiro, por conta do El Niño, já estamos no meio do fenômeno climático El Niño, e o El Niño tende a reduzir a regularidade de chuvas no Centro-Oeste, que é a principal região produtora de soja do Brasil, e também postergar o início da temporada de chuvas. Então, as primeiras áreas a serem plantadas em setembro no Centro-Oeste podem sofrer com essa escassez de chuvas. Além do El Niño, que pode prejudicar as produtividades no Centro-Oeste, nós também temos visto que as compras de fertilizantes esse ano foram menores em quantidade do que no ano passado. E esse é outro problema que pode prejudicar os rendimentos da soja. E como está, Renata, o ritmo de compras da soja? Olha, Camila, pensando nos fertilizantes fosfatados, o ritmo segue bastante lento. No cômputo geral, de forma geral, os fertilizantes seguem muito em linha agora com relação ao ritmo do ano passado. Então, o Brasil já garantiu em torno de 85% da necessidade de fertilizante para a adubação da soja, que começa agora em setembro, nos principais estados produtores, e Mato Grosso garantiu em torno de 90%. Esse ritmo é mais ou menos semelhante ao do ano passado. Porém, a grande questão é com relação a o que falta. Então, o agricultor deve realmente reduzir a adubação. E outro ponto importante é com relação ao tipo de fertilizante. Então, em um momento neste ano, vimos um ritmo mais lento de compras de fertilizantes, de forma geral, e um aumento das compras de fertilizantes com menor concentração de P2O5, que é o principal nutriente para o cultivo da soja. Então, houve uma redução, inclusive, da importação de MAP, da importação de Super Simples, que é um fertilizante com baixa concentração de fósforo, e o triplo aumentou um pouco a importação, pelo menos de janeiro a junho. Mas, de forma geral, o Brasil tem, neste momento, menos nutriente disponível. Isso deve acarretar, como a Natália falou, pode acarretar em uma redução da produtividade da soja se de fato for confirmada essa redução da aplicação de fertilizante. Então, acho que a gente já pode passar a falar da demanda da soja, né? A China continuará sendo a maior compradora da soja brasileira. E o que a gente sabe sobre o mercado interno? O que a gente vê de perspectiva para o mercado interno, a demanda de soja? Quanto à China, a grande questão é que a China tem uma demanda muito grande por soja e não existe outro país no mundo que consiga suprir essa demanda. Então, não existe uma outra alternativa para a China, a não ser o Brasil, se a China continuar esmagando tanta soja para alimentar o rebanho chinês. Uma questão que tem sido bastante discutida recentemente é com a retomada das relações comerciais entre China e Estados Unidos, se a parcela do Brasil cairia. E a resposta é não. O que vai acontecer é a China não vai comprar tanto como comprou ano passado, quando as relações com os Estados Unidos estavam rompidas. A tendência é voltar como era antes. O Brasil continua sendo o maior fornecedor de soja da China, a China continua sendo a maior compradora de soja do Brasil e o mercado de exportação segue praticamente inalterado. Quanto ao mercado interno, o que podemos falar é que o consumo deve continuar crescendo, principalmente por causa do setor de biocombustíveis. Agora já está sendo discutido o aumento da mistura do biodiesel no diesel. Muito provavelmente para o ano que vem, em ano eleitoral, essas mudanças não costumam acontecer, então para o ano que vem podemos esperar esse aumento. Existe um plano de aumentar essa mistura cada vez mais com o passar dos anos, e aumentando a mistura você precisa de mais óleo de soja. Para ter mais óleo de soja você precisa esmagar mais soja, então a demanda deve crescer por causa disso. Você já começou a introduzir aí o cenário geopolítico, né, Natália? Eu acho que a gente pode falar assim, perguntar para você, Renata, quais foram os principais acontecimentos no cenário global que afetaram os preços dos fertilizantes, né?
nas últimas semanas aí no mercado brasileiro, e também acho que poderia emendar falando de que forma o fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb pode afetar os preços dos fertilizantes. Olha, Camila, quando nós falamos em fertilizantes, não tem como não considerar o cenário geopolítico, já que o Brasil é imensamente dependente de importação. Depende do ano, claro, mas esse percentual varia entre 80% e 85%. Então, de fato, o Brasil depende muito do cenário externo. Neste ano, temos alguns cenários e alguns acontecimentos relevantes. Então, para os fertilizantes, especialmente para os fertilizantes nitrogenados, eu diria que tem 3 datas marcantes que mudaram com relação ao direcionamento de preços. Então, basicamente, 28 de fevereiro, quando houve o início da guerra no Oriente Médio, 15 de abril, quando a Índia aumentou os níveis de preços globais de fertilizantes nitrogenados, aceitando níveis mais altos de ureia, e depois, agora a partir de 10 de julho, quando houve o fim do cessar-fogo anunciado anteriormente entre Estados Unidos e Irã. Então, esses acontecimentos mexeram com os preços globais de fertilizantes, especialmente dos fertilizantes nitrogenados. Eles estavam em uma ascensão até abril, depois do começo da guerra. Depois de abril, como a Índia pagou níveis mais altos, outros mercados globais se recusaram e basicamente saíram do mercado. E agora, a partir de meados de julho, nós já estamos vendo um arrefecimento dos preços de nitrogenados, especialmente de ureia. Então, esse cenário geopolítico, claro, mexe com os preços, e agora é que o Brasil começa a olhar para os fertilizantes nitrogenados com mais atenção. Além disso, no ano passado, o Brasil se voltou muito, substituiu a ureia por causa de preço, então substituiu a ureia por sulfato de amônio. E, neste ano, a China anunciou recentemente inspeções alfandegárias para a exportação de sulfato de amônio. Isso pode fazer, claro, com que haja uma redução da disponibilidade ou pelo menos um ritmo mais lento do escoamento desse sulfato a partir da China. Então, ainda o mercado, participantes do mercado estão avaliando quais serão as consequências. É um anúncio recente e justamente quando foi anunciado, muitos participantes, muitas tradings saíram do mercado avaliando. Isso já mexeu com o preço, fazendo com que os preços do sulfato de amônio subissem. Com relação ao Estreito de Bab el-Mandeb, é uma rota importante de escoamento, principalmente de petróleo. Isso mexe, claro, com os preços dos fertilizantes, de novo, nitrogenados, por causa do gás natural, que é matéria-prima para a produção da ureia, mas também mexe com o escoamento da Arábia Saudita, que é um importante produtor global de fosfatado. A Arábia Saudita usualmente envia o seu produto pela costa leste, mas temos o fechamento do Estreito de Hormuz, então a alternativa tem sido enviar pela costa oeste, apesar de ter que passar aí por 1.500 quilômetros por terra para chegar ao porto da costa oeste e passar pelo estreito. Recentemente, no fim de julho, a Arábia Saudita anunciou uma aliança com países da região, formada por 14 países, justamente para discutir sobre o escoamento via o Estreito de Bab el-Mandeb. Porém, em termos práticos, ainda não vimos nenhum efeito, e é muito difícil, segundo participantes de mercado, de que haja uma redução do custo marítimo, inclusive de seguro, a partir da região. Falando aí de tudo que preocupa o produtor, né? Você já falou aí bastante do cenário geopolítico e o El Niño, né? Natália, para o milho, quais são as perspectivas para a próxima safra? Como o fenômeno climático pode afetar a produção? Primeiro, falando do milho, é importante ressaltar que a produção brasileira de milho ela tem uma característica bastante particular, é que existem 3 safras. Nós temos a safra de milho verão, que é semeada junto à soja. Nós temos a safra de milho inverno, que é semeada nas mesmas áreas da soja, depois que a soja é colhida. E temos a terceira safra de milho, que é numa região bem menor. A semeadura costuma acontecer por volta de abril e não é tão relevante. A safra de milho inverno é a maior e que atende o mercado de exportação. Existe uma grande preocupação para o milho inverno esse ano por causa do El Niño.
a safra de milho inverno ela já sofre com uma janela de plantio bastante restrita. As áreas semeadas a partir de março costumam estar sob maior risco de se desenvolverem durante o inverno brasileiro, que é bastante seco, e o milho precisa de disponibilidade hídrica. Com o El Niño, vai haver um atraso, muito provavelmente vai haver um atraso da semeadura do milho, porque a soja em Mato Grosso é o maior produtor de soja e de milho, então a soja em Mato Grosso vai ser semeada um pouco mais tarde por causa dessa demora do retorno das chuvas. Isso vai fazer com que o milho seja plantado um pouco mais tarde. Então a janela se encurta. Além disso, o El Niño pode causar uma redução das precipitações antes do previsto. Então, ali por volta de março, quando ainda está chovendo normalmente, talvez não chova tanto ano que vem. E com isso, as produtividades caem. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa uma demanda crescente por milho, por causa do setor de etanol de milho. E o produtor ele tem recebido esse incentivo para expandir a área de milho e plantar cada vez mais milho para atender essa demanda. Para o milho, Renata, o agricultor está se antecipando ou o ritmo de compra de fertilizantes também está lento? E acho que também vale a pena você falar um pouquinho da relação de troca, né? Se está limitando ou não as compras de fertilizantes. Sim, Camila, a relação de troca limita as compras de fertilizantes, inclusive desmotiva a comercialização de fertilizantes, a compra antecipada. Neste momento, a relação de troca está muito semelhante ao nível registrado no ano passado. Então, neste momento, a relação de troca está em torno de 68 sacas de milho por tonelada de fertilizante, no ano passado em torno de 67, ou seja, muito semelhante, mas o agricultor já viu níveis mais baixos e espera revê-los. Então, por isso, acaba se desmotivando a negociar o fertilizante, postergando ainda mais a decisão de compra. Com relação às compras, efetivamente, no Brasil nós temos em torno de 45% das compras de todos os fertilizantes negociadas para a safrinha, que começa, como a Natália colocou, a segunda safra, né? Safra inverno, começa a partir de janeiro nos principais estados produtores, e Mato Grosso, como sempre, é o mais adiantado, em torno de 55%. Porém, esses percentuais estão em cerca de 7 pontos percentuais abaixo do nível do ano passado. O segundo semestre deve ser, de fato, chave com relação às compras de fertilizantes, e esse ritmo pode determinar, inclusive, as entregas de fertilizantes em 2026. E a demanda para o milho, como está, Natália? Bom, como eu já havia mencionado antes, a indústria de etanol de milho é o que tem ditado a demanda esse ano. A Conab espera que a demanda para o milho seja recorde, principalmente por causa do crescimento do etanol de milho. Também tem o setor de ração animal, que tem crescido ano após ano. E tem também o setor de exportação. Recentemente, o milho brasileiro perdeu competitividade no mercado externo, porque os preços domésticos subiram com a demanda do etanol de milho, mas o mundo precisa de mais milho. Então, mesmo com o Brasil perdendo competitividade em relação à Argentina, em relação aos Estados Unidos, apesar de ter recuperado um pouco em relação aos Estados Unidos recentemente, o mundo precisa de milho e o Brasil é um grande produtor de milho. Então, a demanda por milho continua bastante aquecida, mesmo com esses problemas de preços. Camila, até sobre esse ponto que a Natália trouxe, gera uma questão logística, porque o Brasil, neste momento, está em período de exportação de milho e o fertilizante para a soja está chegando nos portos brasileiros. Com esse atraso, pode haver uma compra de última hora, especialmente de países mais próximos, como Marrocos, que tem um trânsito até o Brasil mais baixo em comparação a outros produtores, como a Rússia. Então, há uma competição pelos caminhões disponíveis, e os caminhões estão atendendo não só o mercado de exportação, mas também o mercado interno por causa da indústria de etanol. E tem também o Brasil ainda está exportando muita soja. Agosto ainda é um mês de exportação de soja. A China compra bastante soja do Brasil em agosto. A China costuma fazer a transição para os Estados Unidos por volta de setembro. Então, nesse momento, temos muito fertilizante chegando, muita soja saindo e muito milho saindo. Tem muito milho saindo, inclusive, pelo Arco Norte. É uma rota muito importante pensando em Europa, que recentemente tem comprado mais milho, porque o milho brasileiro ganhou competitividade na região norte do Brasil.
E tem o Egito, que é outro grande comprador. Então, o milho, a região do Arco Norte tem sido bastante demandada desses países nesse momento. E com o El Niño para o Arco Norte, pode trazer também outro problema logístico, como já vimos em anos anteriores, de redução dos níveis dos rios e afetar, claro, todo o escoamento, né? Isso pode encarecer os custos de transporte, pode prejudicar a demanda, pode o comprador ir lá de fora, na Europa, do Egito, pode ver, não contar. Mesmo o milho brasileiro estando num nível mais baixo, o custo para transportar ele é muito caro, vai demorar muito, então a demanda pode cair por causa disso. É claro que ainda é muito incerto, não sabemos se o El Niño vai mesmo causar esse problema nos rios, mas pode acontecer. E, Renata, que ferramentas os compradores de fertilizantes, né, os agricultores podem usar para se proteger de um cenário de alta volatilidade no caso dos preços e da disponibilidade de nutrientes? Camila, ultimamente nós temos visto uma procura maior e um interesse em conhecer ferramentas de gestão de risco, principalmente o mercado de derivativos, especialmente para a ureia e para o sulfato de amônio. Então, já vemos uma movimentação maior de participantes de mercado buscando entender e até atuar no mercado de papel para se proteger dessas oscilações. É uma tendência que nós temos visto. Acontece também para o MAP, mas o MAP tem um pouco mais de estabilidade, é menos sensível a esse cenário de muita volatilidade, especialmente da ureia. Então, essa é a principal ferramenta. Claro que o barter é uma ferramenta importante, inclusive de financiamento da safra, né? Mas a gente tem visto uma procura, um interesse de participantes de mercado pensando em paper market, especialmente de soja e sulfato. É um mercado altamente exposto às variações cambiais, então é um cenário externo que pode afetar também as compras de fertilizantes, isso o mercado acaba tendo que redear também. Então, de forma geral, é o que a gente tem visto nesse momento como solução aí que os agricultores têm encontrado. Natália, como as tensões geopolíticas têm afetado as negociações de milho e soja? O que você tem visto? O principal problema foi a volatilidade do preço. O agricultor brasileiro, ele já nos últimos anos tem mudado a forma de negociar. Ele negocia muito de acordo com o preço. Então, quando a soja na Bolsa de Chicago está em alta, ele aproveita para vender. Quando está em baixa, ele segura as vendas. Com o início da guerra no Irã, o preço da soja disparou por causa do óleo de soja, que faz parte do complexo de combustíveis, e aí o produtor aproveitou para vender o que podia. Mas conforme apareciam notícias sobre negociações de paz, aí o produtor parava de vender e segurava a soja. Isso afetou bastante também, como a Renata mencionou, o financiamento da safra. O produtor vende a soja, vende o milho para comprar fertilizante, e o preço do fertilizante subiu muito mais do que o preço da soja, do que o preço do milho. E com isso a gente observou a comercialização para a safra 26-27 travada. O produtor estava dando prioridade para vender o que ele já tinha do que financiando a próxima safra. Outro grande problema foi a volatilidade do dólar. O Brasil negocia soja e milho com base no dólar, então sempre que o dólar desvalorizava, parava de vender. Quando o dólar valorizava, vendia muito. Diante disso, desse cenário todo, assim, de incerteza, né, e de altíssima volatilidade, qual que é a perspectiva? Dá para a gente imaginar alguma perspectiva para o mercado do brasileiro de fertilizantes aí até o final do ano, Renata? Olha, Camila, é bem possível que as entregas de fertilizantes neste ano caiam com relação ao ano passado. No ano passado foram entregues mais de 49 milhões de toneladas e o consenso de participantes de mercado é de que neste ano haja uma redução para em torno de 45 milhões de toneladas. Então, deve ter uma queda. A safra de milho deve ser determinante, porque a compra de última hora pode acabar ficando para o começo de 2027, então isso pode também contribuir para a redução, mas de forma geral se espera que o mercado brasileiro intensifique agora, no começo do segundo semestre, as compras de fertilizantes nitrogenados para a safrinha. Essas compras ainda remanescentes para a soja não devem acontecer muito pontualmente, então deve ter de fato uma redução de fosfatados e, de forma geral, o mercado brasileiro, claro, continua acompanhando o cenário externo, buscando entender a tendência de preços e disponibilidade, especialmente agora com relação aos volumes de sulfato de amônio da China.
Obrigada, Renata. Obrigada, Natália. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Fique ligado na série Falando de Mercado e até a próxima.